Olá! Hoje a gente vai mergulhar num papel que, para muita gente, é bem familiar: o de ser o terapeuta do grupo. Sabe, aquela pessoa que está sempre ali para escutar os problemas de todo mundo, que dá os melhores conselhos, mas que no fim das contas carrega um peso enorme sem que ninguém nem pergunte como ela mesma está se sentindo. E a questão principal é essa, né? Aquele sentimento de que quando o mundo de alguém desaba, essa pessoa é a primeira a ser procurada. Mas e quando é ela que precisa? Aí, de repente, parece que não tem ninguém para ouvir. E é aqui que mora um grande paradoxo. A mesma característica, a mesma força que faz dessa pessoa um porto seguro para os amigos, é aqui, muitas vezes, a deixa completamente sozinha. Não tem a ver com ser menos querido ou algo assim. É uma coisa bem mais profunda. Então, vamos começar a entender essa dinâmica olhando bem para a base de tudo isso. O que significa ser essa rocha, sabe? A âncora emocional para todo mundo ao redor. É sim uma posição de força, mas que vem com um peso que ninguém vê. E o ponto mais importante é este aqui. Se alguém se identifica com isso, não significa que tenha algo de errado ou que seja invisível para os outros. Na verdade, o que acontece é que o cérebro dessa pessoa simplesmente processa empatia de um jeito muito particular. Agora, a gente vai decodificar os 6 sinais que mostram bem esse perfil. Para a gente entender de verdade como isso funciona, a gente precisa entrar na mente empática. Vamos lá, decodificar os traços emocionais e cognitivos que definem esse perfil, começando pelo primeiro grande sinal. Bom, o primeiro sinal é uma capacidade quase psíquica de sentir o que os outros estão sentindo antes mesmo deles abrirem a boca para falar. É que assim, enquanto a maioria das pessoas precisa ouvir um "eu tô triste", quem tem essa sintonia já sacou a tristeza só pela hesitação na voz, pelo jeito de olhar. E isso cria uma conexão gigantesca, claro. Mas o custo disso é que toda essa energia emocional, muitas vezes pesada, é absorvida quase que passivamente. O segundo sinal é um padrão bem nítido em qualquer conversa. A pessoa que tem esse papel geralmente escuta muito, mas muito mais do que fala. E aqui a gente vê uma diferença fundamental. A maioria das pessoas, numa conversa, está só esperando uma brechinha para poder falar, né? Já a observação ativa é outra coisa, é processar detalhes que ninguém mais percebe. E é por isso que o conselho de quem tem essa habilidade é tão certeiro. E é por isso também que os outros se acostumam a usar essa pessoa como um espelho e acabam esquecendo de perguntar como ela está. O terceiro sinal é uma sensibilidade que permite ver através das pessoas, de um jeito quase instantâneo. Por causa dessa habilidade, a pessoa vira a bússola moral do grupo. Todo mundo a procura para validar o que está sentindo. Mas, e a ironia disso tudo? É que, como essa pessoa parece ter tanto controle e tanta percepção, os outros simplesmente assumem que ela nunca tem um momento de fraqueza, que ela nunca se sente perdida. Mas, afinal, de onde vem essa sensibilidade tão aguçada? Muitas vezes, a resposta não está no agora, mas sim em padrões que se formaram lá na infância. E isso nos leva direto para o próximo sinal. O quarto sinal nos leva a um conceito bem específico da psicologia do desenvolvimento, que é conhecido como parentificação. Explicando de um jeito simples, é quando uma criança aprende desde cedo que ela precisa ser o adulto da situação. Ela aprende a lidar com emoções super complexas, tipo as dos próprios pais, só para manter a paz em casa, e isso muito antes de ter maturidade para tal. E aqui a gente vê direitinho como esse ciclo acontece. A criança aprende a engolir as próprias necessidades. E aí, quando se torna adulta, esse padrão se repete, no automático. Pedir ajuda se torna uma coisa estranha, quase antinatural, porque a mente aprendeu, lá atrás, que os próprios sentimentos ficam sempre para depois. Só que essa dinâmica de cuidar de todo mundo o tempo todo não sai de graça. Ser esse suporte constante tem um preço, um custo emocional que na maioria das vezes fica ali, escondido, operando por baixo dos panos. E é isso que nos revela os 2 últimos sinais. Talvez o sinal mais doloroso de todos seja este aqui, o quinto: sentir uma culpa gigantesca só pela possibilidade de precisar de ajuda. Esse é o diálogo que passa na cabeça. A pessoa pensa: nossa, eles já têm os problemas deles, não vou ser um fardo. Ela minimiza o que sente, às vezes até pede desculpa por querer um pouco de apoio. A verdade é que os outros não cuidam dessa pessoa porque ela mesma construiu muros, disfarçados de força emocional, e eles simplesmente não sabem como pular. E, finalmente, o sexto e último sinal: aquela necessidade profunda, quase vital de ficar sozinho para recarregar as baterias.
Enquanto os outros podem achar que é distanciamento, até desinteresse, na realidade aquilo é uma sala de recuperação. A psicologia chama isso de alta sensibilidade social. É que o sistema nervoso simplesmente gasta muito mais energia durante as interações. E aí o silêncio se torna essencial para conseguir limpar a mente e voltar a ouvir a própria voz. Bom, depois de olhar para todos esses sinais que podem parecer bem pesados, é hora de virar a chave. É hora de olhar para tudo isso não como um fardo, mas sim como uma força, e uma força bem rara. O ponto central de tudo é este: não existe nada de errado em ser assim. Esses sinais não são uma falha. Pelo contrário, eles apontam para uma forma avançada de inteligência emocional. Apontam para uma mente rara com uma capacidade de empatia e profundidade incríveis. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se essa inteligência é tão poderosa para entender e cuidar dos outros, como seria se toda essa capacidade fosse direcionada para dentro? Como seria usar essa mesma empatia avançada para cuidar de si?